Olá, meu nome é Silvio Shibeni. Este vídeo é parte da programação de palestras do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Eu gostaria hoje de estudar com vocês uma história de um amigo de Allan Kardec, cujo nome é Sanson. Vários de nós espíritas temos bastante familiaridade com o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós já encontramos referências a esse senhor Sanson na condição de um espírito desencarnado que, por via mediúnica, escreveu 2 textos que o Kardec coloca como instruções dos espíritos. O primeiro deles, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, seção perda de pessoas queridas, mortes prematuras. E o segundo texto de Sanson está no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 10, a lei do amor. Em ambos os casos, após o nome de Sanson, aparece a informação que ele foi um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, depreendemos que, a partir de 1858, quando foi fundada essa sociedade, Sanson participou dela como membro por algum tempo até desencarnar. Lendo apenas os textos do Evangelho, nós não sabemos detalhes. No entanto, quando nós examinamos outro livro bastante conhecido de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, publicado em 1865, nós já encontramos mais detalhes na parte 2 do livro, que consiste de vários capítulos, cada um deles agrupando exemplos reais de espíritos que desencarnaram e se encontram no mundo espiritual em condições as mais variadas, dependendo sempre daquilo que eles fizeram de bom ou de mal enquanto encarnados. O primeiro desses capítulos é o capítulo 2, que reúne casos de espíritos felizes. O senhor Sanson é o primeiro desses casos. Abrindo então o capítulo 2, da segunda parte do Céu e Inferno, nós encontramos uma série de textos sobre e de Sanson. Esse material, a seu turno, proveio da Revista Espírita, como acontece, aliás, com grande parte dos textos das obras de Allan Kardec. Primeiro, ele desenvolve certos estudos, relatos de casos na Revista Espírita e depois aproveita parte deles para compor os seus livros. Isso vale até mesmo para o Livro dos Espíritos, porque, como sabemos, esse livro foi modificado da primeira edição de 1857 para a segunda edição, que se tornou definitiva, de 1860. Portanto, existem 2 anos de publicação da Revista Espírita, fundada em 1858, e 1859, que fornecem materiais abundantes para a ampliação que Kardec fez no Livro dos Espíritos. É um estudo bastante interessante a gente comparar os artigos que surgiram na Revista Espírita desses 2 anos com aquilo que está na edição definitiva do Livro dos Espíritos. Hoje, porém, nós vamos ver como que Allan Kardec incorporou materiais da Revista Espírita no Céu e Inferno e, mais especificamente,
naquele capítulo que trata do senhor Samson. Tudo o que está na edição do livro Céu e Inferno proveio da Revista Espírita, mas com algumas omissões, ou seja, na Revista Espírita nós temos mais detalhes do que no livro. Só como curiosidade, dos 65 casos que são estudados por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, cerca de 30 casos vieram da Revista Espírita. Portanto, quase metade dos exemplos de casos de espíritos, desde os felizes até os espíritos mais endurecidos, vieram de estudos muitas vezes longos que foram publicados na Revista Espírita de 1858 até o ano da publicação do Céu e Inferno, que é 1865. O caso do senhor Samson está exposto em duas matérias principais na Revista Espírita. O primeiro deles é do mês de maio de 1862 e se intitula Os Funerais do Senhor Samson. É o artigo mais importante dessa edição da revista, porque ele aparece logo no início. E o segundo caso, ainda tratando de Samson, está no fascículo do mês seguinte, ou seja, de junho de 1862, dessa vez dentro daquela classe de textos que o Kardec chamou de Conversas Familiares de Além-Túmulo. Nós vamos ver agora, então, o material que está contido no primeiro desses dois artigos, ou seja, aquele de maio de 62, Os Funerais do Senhor Samson. A primeira coisa que Kardec faz é dar a notícia da morte do senhor Samson, dizendo que ele foi o primeiro membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que desencarnou e que o propiciou, assim, a oportunidade para Allan Kardec se comunicar com ele, tão logo ele tenha desencarnado, para obter informações acerca da sua condição. Aliás, o Kardec prossegue justamente dizendo que o próprio senhor Samson, que já vinha doente, acamado, sofrendo dores intensas há mais de um ano, havia escrito uma carta a Allan Kardec e aos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, datada de bastante tempo antes, em que, prevendo a sua morte, ele pedia a Allan Kardec que ele fosse evocado o mais rapidamente possível, nas suas próprias palavras, tão logo ele desencarnasse, e com a maior frequência que fosse necessária para Allan Kardec desenvolver os seus estudos. Ele queria, então, contribuir rapidamente, com Allan Kardec nos estudos que ele fazia sobre as várias faces da morte, o processo de desencarnação, visto à luz do Espiritismo. Refletindo sobre essa recomendação do Espírito Samson, a gente nota que há aqui um contraste bastante forte com aquilo que se cristalizou no meio espírita, no que diz respeito à comunicação com os espíritos. Existem aspectos da prática e dos ensinos de Allan Kardec que foram negligenciados pelo movimento espírita, esse é um deles. A possibilidade de estabelecer um diálogo de mão dupla com os espíritos, inclusive chamando-os, se fosse necessário. Neste caso, em particular, o próprio senhor Samson já pedia que, tão logo ele desencarnasse, ele fosse chamado para conversar. Nota-se, então, na sequência do texto, que Kardec dirigiu-se ao
velório, né? Na época se chamava Câmara Mortuária, junto com outros membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inclusive com um médium, o senhor Ley-Marie, e lá eles se reuniram de forma supostamente bastante discreta, né, em algum lugar daquele ambiente, e evocaram o espírito de Sanson perante o seu próprio corpo, que estava ali para ser velado. Essa evocação, que foi feita no dia 23 de abril de 1862, ocorreu 2 dias após a morte do Sanson. Sanson tinha desencarnado no dia 21, o velório naquele tempo era mais prolongado, né? Pelo menos 2 dias, e no dia 23, então, na câmara mortuária, Kardec e os seus amigos espíritas evocaram Sanson, da onde resultou uma comunicação bastante interessante que Allan Kardec transcreveu na Revista Espírita e depois, em grande parte, passou para o livro O Céu e o Inferno. Mais adiante eu vou dar alguns detalhes acerca dessa conversa. Antes disso, porém, eu gostaria de ainda continuar na sequência dos textos que formam esse artigo da Revista Espírita, dizendo que, após essa evocação, um outro espírito, de forma espontânea, se comunicou. Ninguém estava esperando, né? Um espírito desconhecido, mas que se identificou como sendo Bernard. Em português a gente diria Bernardo. Ele dá, inclusive, detalhes da sua cidade, onde que ele morava, nas vizinhanças de Paris, e o ano em que ele morreu. Ele conta que foi muito infeliz nessa encarnação, sentindo-se muito só, muito abandonado, as pessoas não lhe dedicavam nenhuma atenção, nenhum carinho, e isso gerou nele uma certa revolta, né? Que, como a gente sabe, pode, e nesse caso aconteceu mesmo, de continuar mesmo após a desencarnação. Então já fazia vários anos que ele estava no mundo espiritual, muito desorientado, muito revoltado, muito desanimado, até que, ali no próprio cemitério, antes que Allan Kardec chegasse lá com os amigos espíritas, o próprio espírito de Sanson entabulou uma conversa com ele, tentou consolá-lo. Veja que coisa interessante, né? 2 dias ele tinha desencarnado, ele já estava tentando ajudar pessoas no mundo espiritual e, em particular, esse Bernard, que era um espírito muito sofredor, que estava ali no cemitério, vagando sem rumo. E Sanson o consolou, dizendo que em breve chegariam ali outras pessoas e que todos orariam juntos por ele. De fato, foi isso que aconteceu. O espírito Bernard relata que a presença de pessoas ali voltadas ao bem, com bons sentimentos e que fizeram preces de uma forma geral, não só em favor do próprio Sanson, que era o objeto do velório, mas também de outros espíritos, essas preces o haviam beneficiado, assim como a vários outros amigos dele, companheiros dele de infortúnio, que estavam perambulando pelo cemitério. Todos se sentiram reconfortados e esclarecidos pelas palavras de Allan Kardec, pelos sentimentos bons que estavam naquele lugar. Então, Bernard, aproveitando a oportunidade de ter ali um médium, ele escreve espontaneamente essa pequena carta, né, relatando a sua situação e dizendo o quanto que ele tinha se beneficiado pelas preces que foram feitas naquele momento. Ele se despede de forma muito comovida, né, chamando as pessoas que ali estavam, que ele nem conhecia, de amigos, porque essa era a condição daqueles que, pela primeira vez, tiveram para com ele um pensamento fraterno. Depois dessa interessante comunicação de Bernard, Kardec faz um discurso à beira da sepultura, discurso esse que é uma síntese maravilhosa da visão espírita sobre a vida e a morte. E ela culmina com uma prece em favor da alma de Sanson,
Prece essa que foi depois incluída no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 das preces espíritas, no item 4, preces para aqueles que acabam de morrer, número 60. É uma prece muito tocante, muito emocionante, que Kardec proferiu para Sanson, mas que depois ele, omitindo o nome de Sanson, ele colocou no Evangelho como símbolo de prece para aquelas pessoas que acabam de desencarnar. A conversa com o Sr. Sanson, ela prosseguiu depois, em duas outras ocasiões, já no dia 25, ou seja, 2 dias após o sepultamento, agora não no cemitério, e sim na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso constitui o primeiro dos textos que vão aparecer naquele segundo número da Revista Espírita de junho de 1862, nas Conversas Familiares de Além-Túmulo. Esse item inclui também o resultado da segunda evocação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ocorreu uma semana depois, no dia 2 de maio de 1865. Agora, então, eu vou passar a indicar brevemente o conteúdo dessas 3 comunicações do Espírito Sanson. Vejamos agora, de forma bastante resumida, o conteúdo das 3 comunicações com o Espírito Sanson que se encontram naqueles 2 artigos da Revista Espírita. Comecemos com o primeiro caso, que é o do dia 23 de abril, ou seja, a evocação na Câmara Mortuária, em que Kardec, após a evocação e os agradecimentos, ao Sr. Sanson por ter se prontificado a se comunicar e ajudar no esclarecimento da visão espírita da morte, o Kardec, a primeira coisa que ele pergunta é como se encontra no mundo espiritual, se ele ainda sente aquelas dores terríveis, aquelas agonias que o vitimaram durante tanto tempo aqui na Terra. E a resposta de Sanson é que não, pelo contrário, que ele não tinha mais dores, que o seu corpo espiritual se encontrava totalmente regenerado, até ele usa uma expressão que em português a gente poderíamos dizer, ele estava novo em folha, muito disposto, muito lúcido, e ele diz que ele havia recobrado a lucidez após 8 horas da desencarnação. Na sequência, Sanson, afirma que ele estava não só bem, mas ele estava já disposto a proteger e sustentar Allan Kardec, assim como contribuir para a divulgação da fé verdadeira, a fé espírita. E aí ele se lamenta da incredulidade dos seus próprios filhos, que não podiam se beneficiar do conhecimento dessa realidade da sobrevivência do ser. Em seguida, a conversa se volta para a posição de Sanson, enquanto espírito, com relação ao corpo que ele havia acabado de deixar. Ele diz que esse corpo havia contribuído para purificar o seu espírito. Então, ele expressa, em poucas palavras, porém muito eloquentes, uma espécie de gratidão para com o corpo, a oportunidade que ele teve de ter essa encarnação tão penosa, porque isso havia contribuído para o seu adiantamento espiritual. Depois Kardec pergunta se ele havia conservado a consciência até os últimos instantes da vida. E aí ele diz que sim, e que tão logo ele desencarnou, toda a sua vida se lhe desenrolou à lembrança. E esse fato, aliás, é bastante compatível com o que a gente vê até hoje em relatos de outros espíritos que falam da sua própria desencarnação. Ou seja, as leis divinas parecem incluir um mecanismo automático, de passar para nós um retrospecto da própria vida,
certamente para nos ajudar a fazer um balanço daquilo de bom que a gente fez, daquilo de ruim que a gente tenha feito aqui na Terra, ao começarmos uma etapa nova no mundo espiritual. Depois, ele fala sobre as sensações que ele teve nos seus momentos finais. Kardec pergunta para ele o que ele viu, né? Tão logo ele passou para o outro lado. E ele diz que se desenrolou a ele um mundo maravilhoso, onde tudo é felicidade e grandeza. Ele se diz rodeado de amigos sinceros e bons que vieram acolhê-lo, e isso tudo é bastante compatível com o fato de ele ter sido um homem bom aqui na Terra, como Kardec já havia relembrado na parte inicial desse texto, que o Sr. Sanson não só era um homem muito culto, muito inteligente, mas também um homem de grande bondade, de grande modéstia, de grande desprendimento, uma pessoa muito simples, muito voltada ao bem do próximo. Em outros artigos da revista, que eu não mencionei aqui, nós ficamos sabendo que o Sr. Sanson, ele tinha tido uma vida muito simples, né? Muito até sacrificada do ponto de vista material, porque ele foi, a profissão dele, ou a atividade dele, era de inventor. Na época se falava muito nesses termos, né? Ele é um inventor que havia tentado desenvolver novos artefatos, né? Coisas que pudessem ser úteis à humanidade, e que ele não tinha tido muito sucesso nesses inventos dele, né? O que acabou ocasionando uma vida bastante modesta do ponto de vista material, e ele nunca se queixou dessa condição. Kardec também pergunta, né, nesse momento final da evocação, o que ele achava da ideia que Kardec tinha de proferir um discurso à beira do túmulo. O espírito sabia que Kardec já tinha redigido esse discurso, né? Ele disse que tinha ido visitar Kardec antes, né? Então, possivelmente no dia anterior, Kardec, prevendo que estaria presente no velório e no sepultamento, ele redigiu um longo discurso, e o espírito concorda, diz que sim, que o Kardec deveria fazer esse discurso, que ele seria até muito benéfico, não só para os encarnados, como também para os desencarnados. E isso é justamente o que se concretizou pelo relato da comunicação daquele espírito Bernard, como a gente acabou de ver. Depois, já na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 2 dias após o sepultamento, novamente evoca-se o espírito Sanson, e ele se mostra mais uma vez muito disposto a continuar o diálogo e ajudar no que fosse possível, e essa conversa se aprofunda mais com relação a vários tópicos. O primeiro deles, Kardec pergunta se a morte em si é um momento doloroso. E o espírito responde que, pelo menos no caso dele, sim, ele tinha sofrido com a desencarnação, porque ele já vinha sofrendo, né? Então, o sofrimento que ele presenciou no momento da morte era um passo a mais dentro da sequência de dores que ele vinha tendo há muito tempo já na condição de encarnado. E aí, Kardec, de forma muito tranquila, né? Muito, porém firme, ele insere uma nota dizendo que essa percepção sobre a morte não podia ser generalizada, não podia ser estendida a todos os casos, né? Ela aconteceu no caso do Sr. Sanson, mas ela não era geral. Assim como também era muito incomum o fato de que tão cedo, como 8 horas após a desencarnação, ele já estava completamente lúcido, procurando fazer as coisas boas do lado de lá. Ou seja, a condição da morte, né, e os momentos que a seguem depende muito daquilo que a pessoa foi, do tipo de vida que ela levou, das escolhas morais, das suas ações aqui na Terra. E aí Kardec pergunta se
No caso de um materialista, né, que acredita que vai desaparecer quando o seu corpo morrer, se essa sensação penosa, né, ao aproximar-se à morte, se ela seria mais intensa. E a resposta de Sanson é que sim. Né? O materialista, ele sofre muito, porque ele está indo para o desconhecido, né? Para aquilo que ele acha que é como se fosse o nada, né? O desaparecimento completo. E aí, mais uma vez, o Kardec faz uma outra nota, insere uma outra nota, relatando o que um outro espírito disse a respeito do triste fim dos incrédulos. Né? Então, entre aspas, um trechinho curto, mas muito eloquente, de um outro espírito relatando como sofrem as pessoas que não acreditam que vão continuar existindo quando elas desencarnam e continuam existindo. Né? Um momento de grande desorientação, e Kardec até compara essa situação, né? Aproveitando a própria mensagem desse espírito, ele ali tem uma comparação da situação dos incrédulos, né? Daqueles que não acreditam que vão continuar vivendo, com um pesadelo. Né? Por fim, tem essas perguntas sobre o que o Sanson tinha presenciado nos momentos finais da sua vida, e ele disse que ele já podia, mesmo ainda encarnado, né, ainda vivo, ele podia já entrever a resplandecência do mundo dos espíritos, e foi justamente isso que se desenrolou a ele quando os seus olhos se abriram, vendo-se rodeado, como eu já lembrei agora há pouco, de bons amigos, e sendo acolhido com muito carinho, com muita alegria do lado de lá. Kardec, nesse ponto, faz uma terceira e última nota, mostrando que há aqui até uma semelhança, né, dessa enorme transformação que se passou com o Sr. Sanson, de um leito de dor, né, de meses e meses de sofrimento e penúria, né, acamado, para o renascimento dele no mundo espiritual, já completamente renovado do ponto de vista das suas percepções espirituais, não sentindo mais dor, disposto, já tentando ajudar as pessoas, rodeado de amigos que vieram acolhê-lo. Kardec diz que isso parece até um conto de fadas, né? Dorme-se numa cabana escura e acorda-se num palácio brilhante. E por fim, para a gente ir concluindo, na segunda evocação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ocorreu no dia 2 de maio, o Kardec continua as perguntas a Sanson. Eu vou resumir alguma delas aqui, a partir da primeira pergunta, que é sobre a forma pela qual o Sanson percebia os outros espíritos, se era ainda a forma humana. E ele diz que sim, a forma dos seres desencarnados era a forma humana, porém embelezada, divinizada, fluídica. É claro que ele estava vendo um recorte particular do mundo dos espíritos, porque ele, enquanto espírito bom, espírito evoluído, ele estava rodeado de espíritos também evoluídos, espíritos benfazejos, cuja forma perispiritual é uma forma embelezada, fluídica, bonita, vaporosa, leve, né? Alegre, radiante, enquanto que a gente sabe em outras situações, pela mediunidade, que há espíritos endurecidos no mal, espíritos infelizes, espíritos revoltados, que não têm essa mesma aparência tão radiante no mundo espiritual, muito pelo contrário. Né? Depois Kardec pergunta, no caso dele em particular, se Sanson, se ele se via com os membros, com braços, com mãos, pernas. Né? Ele diz que sim, como se ele estivesse encarnado, porém, agora o seu corpo era um corpo que não tinha as características do corpo material. Né? Ele, inclusive, podia ultrapassar livremente os obstáculos materiais, como as paredes, as portas da casa, né, onde eles estavam. E essa conversa termina de uma forma muito bonita, porque o
O espírito Samson, ele diz, olha, agora nesse momento eu não só tenho as mãos, mas as minhas mãos se encontram nas vossas. Ou seja, Samson estava ao lado de Allan Kardec, segurando como espírito as mãos de Allan Kardec num gesto de muita ternura, de muito carinho. Depois a conversa vai para a questão do sexo dos espíritos. O Kardec já tinha uma base bastante boa para defender que os espíritos não têm sexo, né? Isso já estava no Livro dos Espíritos, inclusive. O sexo é uma característica dos corpos materiais e ele tem, pelo menos na sua origem, ele tem relação com o fato de que para a nossa reprodução nós precisamos do sexo, né? Não só nós, mas como uma boa parte dos seres vivos também se reproduz sexualmente, enquanto que os espíritos não se reproduzem uns aos outros, né? Cada um é criado individualmente por Deus. Então o sexo é inútil no mundo espiritual e ele não existe intrinsecamente. Porém, como o Sr. Samson tinha acabado de desencarnar, o Kardec teve a ideia de perguntar a ele se, dado esse intervalo tão curto de tempo, né, em que poucos dias antes ele ainda estava encarnado e era um homem, ele pergunta se o espírito ainda se sentia homem. E o espírito responde que os espíritos não têm sexo, ou seja, ele não entra muito em detalhes, mas ele reafirma o princípio geral de que os espíritos não têm sexo. Depois, Kardec pergunta, mais particularmente, que se o Sr. Samson estava vendo o espírito de São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o espírito responde que sim, que São Luís estava ali presente, que ele ficava sempre ao lado de Allan Kardec e que quando ele eventualmente precisava se ausentar, ele sempre indicava um outro espírito da mesma hierarquia para ficar junto de Kardec, uma proteção incessante. A gente sabe também, né, por um outro texto da Revista Espírita, que o espírito de São Luís era particularmente querido por Samson, porque Samson, antes daquela crise final que levaria à morte, ele teve um problema muito sério na perna, né, que corria até o risco de ser amputada, e ele pediu muito ao Espírito de São Luís que o amparasse, que o ajudasse a se recuperar, e São Luís colaborou para que houvesse uma cura da perna dele, da perna de Samson. Isso está em um outro número da Revista Espírita anterior, né, do tempo que o Samson ainda estava vivo, né? Então, a partir desse momento, Samson ficou muito grato a São Luís em particular. Todo ano em que celebrava-se a data de São Luís, ele sempre oferecia flores, né? Enfim, tinha um carinho muito especial para São Luís, e agora, desencarnado, ele estava vendo o espírito de São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim como, depois ele complementa, vários outros espíritos, daqueles mais importantes que colaboraram com Allan Kardec, começando pelo Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, São Paulo, entre outros, né? E depois, né, já mais no fim da evocação, o Kardec pergunta se ele, como que ele, Samson, via essa assembleia, né, essa reunião. Ele diz que ela era, para ele, aos seus olhos, ela se apresentava muito luminosa, né, em virtude da fraternidade que existia entre os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas o espírito aproveita a ocasião em que ele está falando disso, né, para dizer que ele gostaria muito que aquele mesmo clima fraterno e, portanto, abençoado, luminoso, que existia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele expressa até ele se lamenta de que isso não estava ocorrendo em todos os grupos espíritas, que já eram bastante numerosos, tanto na França como no exterior. Ele dizia que muitas vezes esses grupos espíritas eram marcados por separações e ciúmes, ao passo que a mensagem espírita era uma mensagem de total esquecimento de si mesmo.
ou seja, as nossas vaidades, as nossas ambições, devem ser colocadas inteiramente de lado em todos os lugares, mas em particular quando a gente estiver na seara espírita, né? E isso, infelizmente, é um problema para nós ainda hoje, né? Esse recado que o Espírito Sanson nos dá, de que haja mais humildade, mais tolerância, mais fraternidade entre os espíritas, ele continua muito válido para nós ainda hoje em dia. Depois, por fim, né, o último ponto importante dessa evocação diz respeito à leitura de pensamentos, né? Já que a pergunta anterior era sobre a percepção que o Espírito Sanson estava tendo daquela reunião, ele diz, olha, aqui eu consigo ler, eu percebo claramente o que todo mundo está pensando aqui, né? Eu leio os pensamentos de vocês. E isso também levou Allan Kardec a perguntar, né, como sempre, com muita curiosidade, como se dava esse processo de leitura dos pensamentos. É um assunto que já existia, né? Kardec já estava procurando se esclarecer sobre isso. Foi mais uma ocasião em que um espírito disse que explicitamente, né, que era capaz de ler o pensamento dos encarnados, e Kardec perguntou para ele como que isso se dava. E aí o espírito tem uma enorme dificuldade em explicar. Ele fala que realmente não é fácil explicar como que se dá esse processo, né, de penetração da mente do espírito na mente dos encarnados, para que ele possa ler ali, perceber o que os encarnados estão pensando. E aí ele pede paciência. Né? É um daqueles muitos casos que aparecem já no Livro dos Espíritos em que a resposta não está muito ao nosso alcance, e os espíritos pedem, olha, paciência, né? Aguarde mais, né? Não dá para explicar isso agora, cedo ou tarde isso será esclarecido. Nesse caso em particular, o espírito não só lhe pede paciência, mas ele fala uma frase muito interessante, ele fala, tornai-vos bons e o compreendereis, né? Ou seja, a compreensão desse processo tão interessante, tão sublime, tão transcendente, né? da comunicação de espírito a espírito, né? Quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado, é algo que requer que a gente evolua mais, né? Tornai-vos bons e o compreendereis. Tratai de morrer bem para saber muitas coisas, diz Sanson. Né? Ou seja, não tenhamos pressa, guardemos essa curiosidade até que o momento se apresente a nós, que a gente tenha mais condições de compreender isso. Kardec termina mais uma vez agradecendo ao Sr. Sanson por ter permitido que ele, Allan Kardec, fizesse aquilo que na carta de Sanson enquanto encarnado, o próprio Sanson chamou de uma autópsia espiritual, né? Que a gente pudesse então examinar, né, no caso de Allan Kardec, por meio dessas perguntas e várias outras que certamente foram feitas depois, que ele pudesse examinar a situação do espírito logo após a desencarnação. Nesse caso, é um caso muito particular, né? Porém não único. Logo na sequência, por exemplo, no caso do céu e inferno, vem a narração dos vários momentos de intercâmbio mediúnico e o relato da vida de um outro espírito de alta hierarquia, que foi o Dr. Demeur. Eu tive oportunidade, há algum tempo atrás, de apresentar no próprio Centro Espírita Allan Kardec um estudo sobre o Sr. Demeur, que também desencarnou enquanto Kardec estava encarnado, né? E já trabalhando na seara espírita. Kardec se correspondia com o Dr. Demeur. O Dr. Demeur tinha um enorme respeito, um enorme carinho por Allan Kardec, embora nunca tenha estado com ele pessoalmente. Então logo ele desencarna, ele também se comunica, se aproxima de Allan Kardec, é chamado, é evocado em várias vezes, e aí vários episódios interessantes se desenrolam, corroborando tudo o que a gente viu nesse caso, ou seja, um espírito que por suas ações, por seus sentimentos bons aqui na Terra, teve garantida uma condição muito boa no mundo espiritual, não só na transição, na morte propriamente dita, mas imediatamente após a morte já se encontrava
totalmente recuperado daquelas angústias, daquelas dores, daquelas aflições, porque passou nos instantes finais da vida e, em ambos os casos, já arregaçando as mangas para trabalhar e, em particular, para trabalhar junto com o grande mestre Allan Kardec, colaborando na elaboração da teoria espírita acerca da vida e da morte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos.